Boa noite, pessoal. A gente está iniciando agora mais uma etapa do ciclo de seminários PET. Esse é o último do semestre. E hoje a gente tem a apresentação do Francisco Jonathan e da Luana Maiara, com a pesquisa com o título Um Conjunto Não Mensurável e a Sigma Álgebra de Lebesgue na Reta, orientado pela professora Viviane Simioli. No final, quem tiver interesse em fazer perguntas, vocês podem botar no chat durante a apresentação que a gente lê no final, ou vocês podem esperar até o final para fazer a pergunta. Se quiserem ligar o microfone e a câmera, fiquem à vontade. E é isso, pessoal, podem começar. Boa apresentação. Obrigada, Bia. Boa noite, gente. Obrigada pela apresentação, Bia. Eu e Francisco vamos apresentar hoje, né, o trabalho intitulado como Um Conjunto Não Mensurável e a Sigma Álgebra de Lebesgue na Reta. Esse trabalho ele foi desenvolvido na iniciação científica que a gente faz em conjunto, sob a orientação da professora Viviane Simioli, como Bia mencionou. Bom, nosso objetivo é construir o espaço medida de Lebesgue, que é composto por 3 elementos. Um conjunto mais geral, que no nosso caso vai ser a reta toda, né? Uma sigma álgebra e uma medida. Então, para a compreensão do nosso trabalho, vai ser necessário algumas definições, como a definição de álgebra, a definição de sigma álgebra de conjuntos, e vamos definir também uma medida. E isso tudo, né, para a gente conseguir construir esse espaço medida de Lebesgue. Mas Lebesgue, quando ele estava nesse processo, né, de tentar construir esse espaço de medida, ele se deparou com um problema no meio do caminho, né, porque o intuito dele era definir uma medida na reta. E aí, para construir o espaço de medida, né? E aí, esse problema que ele se deparou foi justamente que não era possível, ele viu que não era possível medir todo o subconjunto da reta. Isso porque ele encontrou um conjunto que era não mensurável, que foi o que deu origem ao título da nossa apresentação, que vamos mostrar para vocês hoje, né? E na sequência, a gente vai mostrar também que sim, Lebesgue ele se deparou com esse problema, né? Mas ele consegue resolver esse problema quando ele consegue definir o conjunto dos mensuráveis, que também vamos falar hoje aqui para vocês. Então, a gente vai passar por todas essas fases de construção até a gente chegar no espaço medida de Lebesgue. Pode passar o slide. Bem, então, quando a gente fala de medida, essa noção ela é bem natural, bem clara quando a gente está trabalhando com alguns subconjuntos da reta, como, por exemplo, os intervalos. Então, é natural que a gente pense que a medida do intervalo vai ser o comprimento dele. Por exemplo, qual que seria a medida do intervalo 0, 1? Seria 1, né? Que a gente faz a diferença entre os extremos, seria o seu comprimento. Mas a gente poderia tentar se perguntar qual que seria a medida de subconjuntos da reta mais genéricos. Por exemplo, qual que seria a medida dos racionais na reta? Essa é uma pergunta que a gente pode se fazer. Então, o que a gente vem estudando aqui nessa teoria é uma forma de a gente estender esse conceito de medida e conseguir medir subconjuntos mais gerais da reta. E aí a medida que a gente vai apresentar aqui é a medida de Lebesgue, que recebe o nome do matemático francês Lebesgue, que fez diversas contribuições na matemática e, em particular, no desenvolvimento da teoria da medida. Então, a gente vai apresentar aqui um pouco do que a gente veio estudando, mas o nosso intuito é apresentar mais as demonstrações e fazer as continhas. Bom, e aí a gente tem a primeira definição, né? A gente tem a definição de álgebra, onde dado um conjunto fundamental X, a classe A de subconjuntos desse conjunto fundamental vai ser dita álgebra se somente se cumprir as seguintes condições. O conjunto fundamental está em A, se um conjunto está em A, seu complementar também está, e se a gente tem 2 conjuntos em A, a união desses conjuntos também está. E aí, dessa definição, seguem algumas propriedades, como se a gente tem 2 conjuntos em A, a interseção desses conjuntos vai estar em a diferença vai estar, e a diferença simétrica também. Bem, outra estrutura que a gente pode definir é o que seria uma sigma álgebra. Uma sigma álgebra nada mais é do que uma família que, em particular, vai ser uma álgebra, então vai satisfazer a gente pede essas 3 condições aqui, e aí a gente pede um pouquinho mais, a gente pede essa condição 2 aqui, que ela seja fechada para uniões enumeráveis de seus elementos. Então, aqui na álgebra, ó, essa condição 3, basicamente ela fala que uma álgebra é fechada para uniões finitas de seus elementos. Aqui a gente pede um pouco mais, a gente pede que seja fechado para uniões enumeráveis, e aí a gente considera os casos infinitos, né? Infinitos enumeráveis. Bem, e aí um exemplo de sigma álgebra que a gente pode citar
é o conjunto das partes da reta, que é o conjunto que contém todos os subconjuntos da reta. Então, vai ser uma álgebra, né? A própria reta vai estar lá, que a gente vai estar considerando aqui como conjunto universo. O complementar de um conjunto sempre vai estar lá, e é fechado para uniões enumeráveis de seus elementos. E aí, né, toda sigma álgebra é uma álgebra, embora não valha a recíproca. A gente consegue construir álgebras que não são sigma álgebras. E aí, uma outra definição que a gente tem, importante, é a definição de medida, onde medida é numeravelmente aditiva ou medida, certo? E ela é definida como uma função μ a valores reais estendidos, não negativos, definida em uma sigma álgebra, né? E que satisfaz a seguinte propriedade: para qualquer sequência numerável de conjuntos disjuntos contidas nessa sigma álgebra, a gente tem que a medida da união é igual à soma das medidas. E aí, dessa definição, né, seguem algumas propriedades, como essa propriedade 1, que diz que se A e B são subconjuntos de uma sigma álgebra e A está contido em B, então a medida de A vai ser menor ou igual à medida de B. De fato, né, como A é subconjunto de B, a gente consegue escrever B como sendo a união de B menos A, e aí, como μ é uma medida, né, numeravelmente aditiva, a gente tem que a medida de B vai ser igual à medida de A mais a medida de B menos A. E aí, como toda medida ela é não negativa, né, pela definição, como a gente viu, então, em particular, a medida de B menos A, ela é maior ou igual que zero. Então, a gente está com a medida de B igual à medida de A, mais um valor que é maior ou igual que zero. Então, a gente conclui, né, que a medida de B é maior ou igual à medida de A. Uma outra propriedade que a gente tem, essa propriedade 2, é que quando a gente tem uma sequência de conjuntos em uma sigma álgebra, a medida da união vai ser menor ou igual à soma das medidas. Isso porque a gente, nesse caso, pode ter aí situações de conjuntos se sobrepondo, que a situação lá da definição, né, a gente está com conjuntos disjuntos, mas aí como a gente pode ter se sobrepondo, seria menor ou igual. E um outro resultado que a gente tem também é que se existe um conjunto A, em uma sigma álgebra, né, tal que sua medida seja finita, então a medida do vazio é igual a zero. A gente vai enunciar apenas alguns resultados, né? Não vai mostrar tudo, para a gente não se estender demais na apresentação. Bem, então a gente viu essa medida mais genérica, né, essa definição, mas aí a gente está em busca, né, dessa função, né, que seja capaz de medir subconjuntos da reta e nos dê esse valor que a gente entenda como a medida desse subconjunto da reta. E aí, em busca dessa função, a gente vai ter essa primeira definição, que seria a medida exterior de Lebesgue na reta, certo? Então, essa medida exterior, a gente está chamando ela aqui de μ estrela, certo? Ela é uma função que está definida nas partes da reta a valores reais estendidos não negativos, certo? E aí, como é que ela funciona? Eu vou pegar um subconjunto da reta qualquer e eu vou agregar ele o valor, certo? A imagem dele vai ser o ínfimo do conjunto das somas dos comprimentos dos intervalos enumeráveis que formam uma cobertura para esse conjunto. Como é que funciona isso? Então, dado qualquer subconjunto da reta, eu sempre posso cobrir ele com um intervalo. Por exemplo, com a própria reta, que é um intervalo aberto. Talvez a própria reta não seja uma cobertura muito boa, mas é uma cobertura. Então, se eu pego um conjunto e eu vou cobrindo ele com intervalos abertos, depois o que é que eu posso fazer? Eu posso somar o comprimento de cada um desses intervalos e eu vou fazendo isso para toda a coleção e guardando essa informação no conjunto. Depois eu pego o ínfimo desse conjunto. E aí esse ínfimo vai garantir que a gente não esteja cometendo nenhum erro de medida, porque aí a gente vai estar pegando a menor dessas coberturas de forma que ela esteja melhor ajustada ao nosso conjunto. E é assim que a gente define essa medida de Lebesgue. Dela vai seguir algumas propriedades, como por exemplo, ó, que a medida exterior de um conjunto vai ser sempre maior ou igual que zero. E isso segue claramente a definição, né? Porque a gente está pegando um ínfimo aqui de um conjunto cujos elementos são todos maiores ou iguais a zero. A gente está pegando um ínfimo de um conjunto cujos elementos são somas de comprimentos de intervalos. E vai ser sempre maior ou igual que zero. Outra propriedade, ó, que essa medida que a medida satisfaz, é que a medida do conjunto vazio é igual a zero. E que, assim, é uma propriedade interessante, né? Faz sentido que essa função que a gente está procurando tenha essa propriedade, que a medida do conjunto vazio seja zero, porque o conjunto vazio não possui nenhum elemento. Essa terceira propriedade aqui diz que se A está contido em B, então a medida exterior de A é menor ou igual que a medida exterior de B. E faz sentido no caso em que A e B são intervalos, por exemplo, a gente tem essa intuição. Se um intervalo está contido em outro, então o comprimento desse intervalo que contém esse intervalo menor se esperar que seja maior ou igual do que o comprimento do intervalo que está contido.
Mas aqui a gente também pode demonstrar, mas a gente não vai fazer, certo? A gente consegue demonstrar observando que toda cobertura para B vai ser uma cobertura para A, por exemplo. Já que está contido em B, aí a gente pega a desigualdade para o ínfimo dos conjuntos. Essa propriedade 4 aqui está dizendo que se o conjunto é unitário, a medida dele vai ser 0. E a propriedade 5 ela é muito interessante. Ó. Ela diz que a medida exterior do intervalo é seu comprimento. A princípio, não tinha por que essa função satisfizesse essa propriedade, né? A gente demonstra e vê que satisfaz essa propriedade. E essa propriedade é muito interessante, né? Se a medida do intervalo não fosse o seu comprimento. Então, mostra que essa minha estrela tem propriedades interessantes. Preserva, por exemplo, que a medida do intervalo é seu comprimento. Essa é uma excelente propriedade. Bem, e essa propriedade 6 diz que se você tem uma sequência numerável de subconjuntos da reta, então você tem essa subaditividade aqui, né? A medida da união é menor ou igual que a soma das medidas. Bom, e aí um outro resultado que a gente tem é que se a gente tem um conjunto que é enumerável, então a medida desse conjunto é igual a 0, né? Então, se A é enumerável, a medida de A vai ser igual a 0. De fato, se A é enumerável, a gente pode estabelecer uma enumeração arbitrária dos elementos de A, e aí a gente tem que A pode ser escrito como uma união enumerável de seus elementos. Então, a medida μ', né, de A vai ser igual a μ' dessa união, justamente porque A está escrito como essa união, né? A igual a essa união. E que vai ser menor a soma, né, de cada uma dessas medidas. E aí a gente tem, como a gente já viu, né, que a medida exterior de um conjunto unitário é igual a 0, então a gente está somando aí infinitos zeros. Então, realmente, esse somatório vai ser igual a 0. E o que a gente conclui dessa sentença é que μ' de A é menor ou igual que 0. Mas a gente sabe que μ' de A é sempre maior ou igual que 0. Então, como a gente tem essas duas desigualdades, né, que μ' de A é menor ou igual que 0 e μ' de A é maior ou igual que 0, a gente conclui que μ' de A é igual a 0, né? Então, se a gente tem um conjunto enumerável, de fato, sua medida exterior vai ser igual a 0. E aí, um outro resultado que a gente tem, que é bastante interessante, é que μ', certo? A medida exterior de Lebesgue, ela é invariante por translação. O que significa que se a gente tem um conjunto A e a gente soma um valor x real, fixo, né? A cada elemento de a medida exterior de A vai ser igual à medida exterior de A transladado a esse valor x real. É como a gente pode imaginar, né, para ficar mais fácil, a gente pode imaginar como sendo, por exemplo, um intervalo da reta. E aí a gente soma a cada elemento de A um valor x. Então, é como se a gente estivesse deslocando esse intervalo na reta, né? A gente vai andando com esse intervalo, mas a medida, ela permanece, ela é invariante, permanece a mesma. Só a ideia. Bom, e aí, agora, como a gente já viu, né? μ', ela está definida das partes da reta, na reta estendida não negativa, e ela satisfaz algumas propriedades que são interessantes para a noção de medida, né? Como a de que a medida exterior de um intervalo é igual ao seu comprimento, em particular, como a gente está vendo aí, né? A medida do intervalo AB é B menos A. A gente já viu também que μ' ela é invariante por translação, como está sendo mostrado nessa propriedade 2. E a gente também sabe que μ' ela é subaditiva, né? A medida da união é menor ou igual à soma das medidas. E aí, nesse momento, a gente pode se perguntar, né? Lebesgue, ele tentou incluir aí essa propriedade 3, que é justamente a propriedade de ser enumeravelmente aditiva, ou seja, que a medida da união é igual à soma das medidas, isso para conjuntos disjuntos, né? Então, será que com a inclusão dessa propriedade 3, a gente consegue, de fato, que μ' ela vai satisfazer, né, definida da forma que foi? Será que ela consegue satisfazer essas 3 propriedades? Aí, o que a gente vai ver é que μ', né, da forma que foi definida, ela não satisfaz essas 3 propriedades simultaneamente. Então, para a gente provar isso, né, a gente vai supor, por absurdo, que μ', definida da forma que foi definida, existe e satisfaz as 3 propriedades. Pode passar, Jonathan. Bom, e aí a gente pode definir uma relação de equivalência, né, para demonstração, onde dados x e y reais, a gente, x se relaciona com y, se somente se y é um racional. Então, a gente consegue provar aí que essa relação ela é uma relação de equivalência. Para ser uma relação de equivalência, a gente precisa mostrar o quê? A gente precisa mostrar que ela é reflexiva, precisa mostrar que ela é simétrica e que ela é transitiva, né? Então, de fato, ela vai ser, porque
seja x real, né? A gente sabe que x menos x é zero, que é racional, e, portanto, a gente tem já da definição de relação que x se relaciona com x. Se a gente tem x e y reais, né, tais que x se relaciona com y, então a gente tem que x menos y é racional e, portanto, o seu inverso aditivo também é. Logo, a gente está numa situação em que a gente tem y menos x racional, né? Ou seja, y realmente se relaciona com x, verificando a simetria. E agora a gente vai verificar a transitividade, né? Então, sejam x, y e z reais, tais que x se relaciona com y e y se relaciona com z. Da primeira relação, a gente tem que x menos y é um racional, né? E da segunda relação, a gente tem que y menos z é racional. Logo, os racionais é fechado para soma, então a gente tem que x menos y mais y menos z é racional, né? A gente pode cortar esses y aí e a gente fica com y menos z racional, ou seja, perdão, x menos z racional, ou seja, x se relaciona com z. E aí a gente verifica a transitividade, né? Logo, a relação de fato é uma relação de equivalência. Bom, e aí para cada alfa real, a gente pode definir o conjunto da classe de equivalência de alfa, né, como sendo o conjunto dos x reais, tal que x se relaciona com alfa. E aí, como x se relacionar com alfa pela definição que a gente deu, é o mesmo que x menos alfa ser um racional, né? A gente pode tomar esse x menos alfa racional como sendo um q, certo? Tal que é racional. E aí, a gente passando o alfa, se você puder selecionar, Jonathan. E aí, passando o alfa para o outro lado, a gente fica com o conjunto dos x reais, né? Tal que x é igual a alfa mais q, com q racional. Então, a gente está, na verdade, com o conjunto dos alfa mais q, tal que q é racional. E aí, a gente pode denotar esse conjunto como sendo o conjunto dos racionais mais alfa, né? E aí, em seguida, a gente pode passar o quociente, né? E tomar o conjunto I como sendo o conjunto de todas as classes de equivalência. Isso a gente vai usar mais à frente. O que a gente vai provar agora são essas duas afirmações, né? A gente vai provar que alfa barra, né, que é o conjunto da classe de equivalência de alfa, é numerável, e a gente vai provar que a união de alfa barra é a reta, é a própria reta. Bom, para mostrar que alfa barra é numerável, a gente consegue mostrar de fato, porque a gente consegue definir não a função que vai dos racionais para o conjunto da classe de equivalência de alfa, né, que leva cada q racional em alfa mais q. A gente consegue provar que essa função ela é sobrejetiva. E aí, como a gente está diante de uma função sobrejetiva, com o domínio é numerável, né? A gente sabe que segue que contra domínio também é. Logo, a gente consegue provar que alfa barra é numerável. Seu microfone, Francisco. Certo. Obrigado. Bem, aqui a gente tem que mostrar uma igualdade de conjuntos, né? Aqui a afirmação 2, né, diz que a união de todas as classes de equivalência vai dar reta. Então, essa primeira inclusão segue diretamente da definição, certo? Porque as classes de equivalência, por definição, são subconjunto da reta. Então, a gente já tem essa primeira inclusão aqui garantida. Já a inclusão contrária, ela segue o seguinte fato. Dado qualquer real que eu pegar, um beta real, então beta vai estar relacionado com beta. Já visto que nossa relação é uma relação de equivalência e, portanto, ela é reflexiva. Dessa forma, beta vai estar na sua própria classe de equivalência e, portanto, ele vai estar na união de todas as classes de equivalência. Mas a gente fez isso para um beta arbitrário, né? Um beta genérico. Portanto, a gente conclui que a própria reta está contida, né? Na união de todas essas classes de equivalência. E é um resultado bem interessante que a gente pode provar é que o conjunto de todas essas classes de equivalência ele vai ser não enumerável. E aí, como é que a gente mostra isso? A gente supõe por absurdo que vai ser numerável. Então, por essa afirmação 2, a gente viu que a união, né, de todas as classes de equivalência dá a reta. Se esse conjunto aqui fosse enumerável, então aqui eu teria uma união enumerável. Só que a gente já viu ó, que cada classe dessa é enumerável. Então, a gente estaria aqui com a união enumerável de elementos enumeráveis dando a reta. Ou seja, a gente teria que a reta seria um conjunto enumerável, que seria uma contradição, né? Uma união enumerável de enumeráveis é enumerável. Aí a gente estaria concluindo que a reta seria enumerável, mas é uma contradição porque a reta não é enumerável. Então, da hipótese de que é enumerável, a gente chegou nessa contradição. E, portanto, I, né, que é o conjunto quociente, o conjunto de todas as classes de equivalência, ele não é numerável. Bem,
Uma observação aqui é que em cada classe de equivalência, a gente sempre pode conseguir um elemento lá que está no intervalo 0, 1, certo? Aqui eu vou só mencionar, está escrito aqui, quem quiser ter interesse depois, é só um detalhezinho, bem. E aí, o que acontece que é interessante? Então, pelo axioma da escolha, a gente viu aqui que esse conjunto I aqui é um conjunto não enumerável. E esse conjunto é formado por conjuntos, certo? É o conjunto das classes de equivalência, que é o conjunto quociente. Então, a gente tem uma família aí não enumerável de conjuntos não vazios. Então, o que é que a gente pode fazer? Pelo axioma da escolha, para cada conjunto desse, a gente pode pegar um representante, certo? Pegar um elemento desse conjunto. E aí a gente vai fazer isso. Para cada classe de equivalência em I, a gente vai pegar um representante, alfa 0. E aí a gente vai supor que esse representante está no intervalo 0, 1, porque por conta dessa observação aqui, sempre vai ter um elemento lá que está no intervalo 0, 1. Joia. Então, de todas essas classes de equivalência que formam o conjunto I, eu vou pegar um representante que está no intervalo 0, 1 e vou definir esse conjunto E, formado por esses representantes. Em seguida, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um racional que está no intervalo 0, 1 e eu vou transladar o meu conjunto E por esse racional. Eu defino esse conjunto aqui, E mais P. O que é esse conjunto E mais P? Foi só uma translação aqui desse conjunto E. E agora eu trouxe esses desenhos aí que eu fiz no papel para ficar mais claro o que é que está acontecendo, mais intuitivo. Então, eu tenho o meu conjunto E, certo? Formado por esses representantes, e esse conjunto E é um subconjunto do intervalo 0, 1. Então, tá aqui, o conjunto E está contido no intervalo 0, 1, fechado no 0 e aberto no 1. Aí eu peguei um racional, no intervalo 0, 1, que eu estou representando aqui por P, e eu transladei esse conjunto por P. Então, ele vai estar contido no conjunto P, no intervalo P, 1 mais P. Joia. Aí o que é que a gente consegue perceber? Que esse intervalozinho aqui, que o meu conjunto é mais P, tem um pedacinho dele que está dentro do intervalo 0, 1, certo? E tem um pedacinho dele que passa do intervalo 0, 1. O que é que eu vou fazer? Eu vou quebrar esse conjunto aqui em dois, certo? Então, tem um pedacinho dele que está no intervalo 0, 1 e esse pedacinho aqui que passa, que está em laranja. E a partir desse conjunto E mais P, eu vou construir outro conjunto, que eu vou chamar de EP. Como é que eu vou construir? Esse pedacinho preto aqui, que está com as linhas pretas aqui, representando os extremos do intervalo, eu vou manter, não vou fazer nada, mas essa partezinha aqui em laranja, do conjunto E mais P, que passava do 1, do intervalo 0, 1, eu vou transladar em unidade. Então, eu vou arrastar para trás. Então, o 1 vem para o 0, e o 1 mais P vem para o P. E aí eu construo um novo conjunto, que é subconjunto do intervalo 0, 1. Então, a gente tem o conjunto E, transladou por P, que é um racional no intervalo 0, 1, construiu o conjunto EP. Quebrei esse conjunto aqui em dois. A parte dele que estava no intervalo 0, 1 eu mantive, e a parte que passava eu transladei. E aí o que é que a gente consegue perceber é que todos esses conjuntos aqui têm a mesma medida. Porque a minha estrela ela está definida para todos os subconjuntos da reta, certo? Então a gente consegue medir esse conjunto E. Embora esse conjunto E seja estranho, a gente tenha construído ele usando o axioma da escolha, pegando um representante, né, de cada uma das classes de equivalência, do conjunto das classes de equivalência, mas aí eu consigo medir ele. Joia. E esse conjunto E mais P aqui? Ele foi apenas uma translação do conjunto E. Então, eles vão ter a mesma medida, porque a minha estrela é invariante por translação. Ok. Aí eu quebrei esse conjunto E mais P, em dois pedaços, nessa união aqui de junta. E para isso, quando eu quebrei ele, eu construí esse conjunto EP. Esse pedaço aqui, é mesmo que esse, então eles têm a mesma medida. E esse pedacinho aqui em laranja foi uma translação desse, então eles também vão ter a mesma medida. Então, usando, né, que a gente está supondo que a minha estrela é enumeravelmente aditiva, eu posso abrir a medida da união como a soma das medidas. E aí eu concluo, que esse conjunto EP vai ter a mesma medida que esse conjunto E mais P, que a gente já tinha visto que tem a mesma medida que o conjunto E. Então, todos esses conjuntos aqui vão ter a mesma medida. E aí está escrito, só que não é tão interessante. Acho que aqui, por um momento, é mais interessante a gente apenas ver aqui. Joia. Outra coisa que a gente pode provar é que se P é diferente de Q, então P e Q racionais, no intervalo de 0 1, a gente está adotando essa notação, então os conjuntos EP e EQ vão ser disjuntos, a interseção é vazia. E aí a gente escreve esses conjuntos EP e EQ, e aí a gente tem que analisar 4 casos. Quando a gente analisa esses 4 casos, supõe que tem um alfa, né, que está na interseção de EP com EQ, a gente conclui que P vai ser sempre igual a Q. E aí a gente pega a contrapositiva, né? Então, se P é diferente de Q, é porque essa interseção é vazia.
E, por fim, o último resultado, antes da gente chegar no nosso absurdo, é que quando a gente faz a união de todos esses EPs aqui, a gente vai conseguir um intervalo 0,1. Isso aqui vai ser igual ao intervalo 0,1. E é uma inclusão aqui é imediata, certo? Cada EP aqui é um subconjunto do intervalo 0,1. Então, a união deles vai estar contida no intervalo 0,1. Justamente, porque foi assim que a gente construiu. O pedacinho do conjunto é mais P que estava no intervalo 0,1 a gente manteve, e o que passava a gente trouxe para trás. Então, cada EP vai ser um subconjunto do intervalo 0,1 por construção. E aí, como é que a gente mostra a inclusão contrária? Bem, a ideia seria o seguinte, a gente pega um Z que está no intervalo 0,1, e aí vai existir um alfa que está no conjunto E que está relacionado com Z. Por que esse alfa vai existir? Porque lembra, como é que a gente construiu esse conjunto E? Para cada classe de equivalência, a gente pegou um representante. Então, em particular, vai ter um representante da classe de equivalência do Z. E, portanto, vai existir um alfa que Z está relacionado com esse alfa. E aí, pela tricotomia, tem 3 possibilidades. Ou o alfa é igual a Z, ou o Z é maior que o alfa, ou o alfa é maior do que o Z. E aí, quando a gente analisa esses 3 casos, a gente vai ver que vai existir um P tal que Z vai estar nesse EP. A gente analisa os 3 casos e percebe essa inclusão contrária, e aí, pronto, a gente tem a igualdade. Meio complicadozinho, né? Mas, assim, é de esperar que seja complicado, porque a gente está construindo um conjunto estranho para obter uma contradição. Então, a construção é um pouco estranha mesmo. E aí, quando a gente pega todos os nossos resultados, então, primeiro a gente mostrou que a união de todos aqueles EPs, com P's variáveis racionais, no intervalo 0,1, vai dar um intervalo 0,1. Se P é diferente de Q, então EP interseção com EQ é o vazio. Esses dois resultados estão nos dizendo o quê? Que essa união aqui é uma união disjunta, porque se P é diferente de Q, a interseção entre eles é o conjunto vazio. Então, eu estou aqui com a união disjunta, enumerável, dando um intervalo 0,1. A gente também viu que a medida do intervalo EP é igual à medida do intervalo E, ou seja, a medida desse conjunto aqui não depende de P, vai ser sempre uma constante, vai ser sempre a medida do conjunto E, que é um conjunto fixado, a gente constrói ele e fixa ele. E por fim, né, que a medida exterior do intervalo é seu comprimento, e portanto, a medida exterior do intervalo 0,1 vai ser 1. Quando a gente une tudo isso, a gente tem o quê? Que a medida exterior do intervalo 0,1 vai ser 1, certo? Porque a medida do intervalo é seu comprimento. Mas, por outro lado, a gente escreveu o intervalo 0,1 como sendo essa união aqui. Então, a gente substitui. A gente está supondo que essa minha estrela vai ser o quê? Numeravelmente aditiva. Então, a medida da união eu posso abrir como a soma das medidas. Agora, esse EP aqui vai ser uma constante, certo? A gente viu que a medida dele não dependia do P. Ia ser igual à medida de E. E aí tem duas possibilidades. Ou a medida exterior do E é igual a 0. E aí, quando a gente fizer essa soma, eu estou fazendo a soma de parcelas de todas iguais a 0, isso daria igual a 0. Aí a gente ia concluir que 1 é igual a 0, um absurdo. E aí, como a medida é sempre não negativa, se não é 0, então tem que ser uma constante positiva. Mas, quando eu somo essa constante positiva, né, uma quantidade enumerável de parcelas, então isso vai para infinito. E aí a gente teria que 1 seria igual a infinito, que é outra contradição. Então, perceba só, quando a gente supõe que a minha estrela é uma medida, é numeravelmente aditiva, a gente constrói esse conjunto E, dessa forma bem estranha, e aí a medida dele dá esse problema, porque ou a medida dele é 0 e a gente obtém uma contradição, ou a medida dele vai ser uma constante diferente de 0 e a gente obtém essa outra contradição. Então, esse é o grande problema por trás disso. Bem, mas olha só, essas propriedades, elas são propriedades bem interessantes, né? Porque as 3 propriedades não podem coexistir, mas a gente não quer abrir mão delas. A gente quer que a medida do intervalo seja seu comprimento, que a medida de um conjunto transladado, né? Se a gente faz um movimento rígido num conjunto, sua medida não muda, isso é bem intuitivo. Se eu escrevo um conjunto como uma união disjunta, faz sentido, né, que a medida da união seja a soma das medidas, então a gente não quer abrir mão dessas propriedades, mas a gente sabe que todas elas não podem coexistir, porque senão a gente chega nesse absurdo. Então o que é que a gente faz? Então a gente vai abrir mão que nossa estrela esteja definida para todos os subconjuntos da reta. E aí o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai procurar essa classe de subconjuntos que ela satisfaça as 3 propriedades. Ou seja, que ela seja uma medida numeravelmente aditiva. E aí isso vai motivar agora a definição de um conjunto mensurável. Isso que vai resolver o nosso problema. Isso, né? A partir desses conjuntos mensuráveis foi que Lebesgue conseguiu resolver esse percalço no meio do caminho. E aí a gente tem, né, a definição de conjunto mensurável,
um conjunto E é dito mensurável se para qualquer subconjunto A da reta, a gente tem que a medida exterior de A vai ser igual à medida exterior de A interseção com E mais a medida exterior de A interseção com E complementar. Bom, então, para a gente ter um conjunto mensurável, a gente tem que ter aí essa igualdade, né? Para um conjunto mensurável E. E aí, como a gente tem que A interseção com E unido com A interseção com E complementar é igual à interseção com a reta, né, que é o próprio A gente tem que a medida de A é igual à medida dessa união todinha aí. Jonathan pode selecionar, fica mais visível. Pronto, é igual à medida, né? A medida exterior dessa união aí. E aí, como a medida exterior dessa união é menor ou igual à medida exterior de A interseção E mais a medida exterior de A interseção E complementar, então, como a gente tem isso para todo caso, né? Para sempre, a medida de A vai ser menor ou igual à medida de A interseção com E mais a medida exterior, né? De A interseção com E complementar. Então, basta a gente mostrar, né? Que a medida exterior de A é maior ou igual à medida exterior de A interseção complementar mais a medida exterior de A interseção complementar. Já que a outra desigualdade é sempre válida, então basta a gente verificar essa última que a gente consegue mostrar que é mensurável. E aí, um outro ponto interessante é que a medida exterior, né, é um número real. Então, como vale a comutatividade da soma nos reais, então a medida exterior de E vai implicar na medida, perdão, a mensurabilidade de E, né, vai implicar na mensurabilidade de E complementar, que a gente pode fazer essa comutatividade, né? E aí a gente tem que complementar seria mensurável também. Bom, e aí um resultado que a gente tem é que μ estrela de E é igual, se μ estrela de E é igual a zero, então é mensurável. Então, se a medida exterior de um conjunto é igual a zero, é porque esse conjunto é mensurável. E de fato, né, para todo A real, a gente sabe que a interseção com E está contido em E e a interseção com E complementar está contido em A, né? E aí, como a medida de A interseção com E, devido à primeira inclusão, a gente tem que a medida exterior de A interseção com E é menor ou igual à medida exterior de E, que por hipótese é igual a zero. Então, a gente tem aí que a medida exterior, como a medida exterior de A interseção com E está sendo menor ou igual a zero, e ela é sempre maior ou igual a zero, pela propriedade μ estrela, né? Então, a gente tem que μ estrela de A interseção com E é igual a zero. E pela segunda inclusão, a gente tem que μ estrela de A interseção com E complementar é menor ou igual a μ estrela de A. Então, embaixo ele só reescreveu, né, que μ estrela de A é maior ou igual a μ estrela de A interseção com E. Mas a gente pode escrever μ estrela de A interseção com E como sendo 0 mais μ estrela de A interseção com E. Porque a gente já tinha mostrado que μ estrela de A interseção com E seria igual a zero, né? Então, a gente pode mostrar ali, a gente consegue essa igualdade, que μ estrela de A interseção com complementar é igual a zero, mais μ estrela de A interseção com complementar. Em resumo, o que a gente concluiu aí nessa última linha, desse primeiro lema, é que a μ estrela de A é maior ou igual a essa soma, né? A μ estrela de A interseção com E, mais μ estrela de A interseção com complementar, provando que E realmente é mensurável. Aí a gente tem um outro resultado, que é esse lema, que diz que se dois conjuntos são mensuráveis, então a união deles também é. E a gente tem um outro resultado, isso a gente provou, né, na IC, a gente não abriu aqui. A gente tem um outro resultado, que é esse corolário, que diz que a classe dos conjuntos mensuráveis é uma álgebra, né? Bom, a classe dos conjuntos mensuráveis é a gente ter um conjunto onde seus elementos são conjuntos mensuráveis. E aí, de fato, vai ser uma álgebra, porque a gente sabe que o conjunto fundamental está lá. A gente já viu que se a gente tem um conjunto mensurável, ele implica que o complementar dele também é mensurável. E pelo lema de cima, né? Pelo lema acima do corolário, a gente sabe que se dois conjuntos são mensuráveis, a união também é. Então, de fato, a classe dos conjuntos mensuráveis é uma álgebra. Bem, outra proposição é que se eu tiver uma sequência enumerável de conjuntos mensuráveis, então a união enumerável deles vai ser mensurável. E aí, quando eu pego essa proposição juntamente com esse corolário aqui, eu consigo concluir que a classe dos conjuntos mensuráveis vai ser uma sigma-álgebra, porque a gente viu que era uma álgebra, e agora a gente viu que essa álgebra é fechada para uniões enumeráveis de seus elementos. E a gente conclui que é uma sigma-álgebra. E aqui tem esse lema, certo? Que a gente vai utilizar para provar o próximo resultado, que diz o seguinte, que
qualquer que seja o subconjunto da reta, e E1, E2 e N, uma sequência finita de conjuntos mensuráveis disjuntos, então vale essa igualdade aqui, que a medida exterior de A interseção com a união, né, dessa sequência finita, vai ser igual ao somatório da medida exterior de A interseção com EI, para I variando de 1 até N, que a gente tem essa sequência finita aqui de conjuntos mensuráveis. Bom, e aí, né, na sequência, né, a gente vai mostrar que minha estrela restrita a uma sigma-álgebra dos conjuntos mensuráveis, ela vai ser de fato uma medida, né? Que a princípio ela não era, mas a partir do momento que a gente restringe, né, a uma sigma-álgebra dos conjuntos mensuráveis, a gente obtém de fato a medida. E aí, e aí a gente vai mostrar essa proposição, que é justamente isso, né? Então, seja uma sequência de conjuntos mensuráveis disjuntos, então a medida da união vai ser igual à soma das medidas. E aí, como... Só volta um pouquinho, Jonathan, que eu acho que eu esqueci de dizer uma coisa. Que agora, né, só para falar, que a gente vai denotar mi estrela agora por mi, certo? Para não achar estranho. E aí, como mi é a restrição de mi estrela, né, a gente tem que a medida da união, né, que vai de igual a 1 até o infinito de aí, vai ser menor ou igual ao somatório com i indo de 1 até o infinito da medida, né, desses EIs, e essa desigualdade vem, né, do fato da restrição de mi estrela, a gente tem essa desigualdade por mi estrela, e aí, como a gente viu, Jonathan enunciou, né, que para coleções finitas de conjuntos disjuntos, a gente tem aí essa igualdade, né, para todo A subconjunto da reta, então, se a gente tomar como sendo os reais, né, a gente chega justamente que a medida dessa união, que vai de igual a 1 até n, de aí é igual ao somatório, que vai com i de 1 até n das medidas de E, né, de aí. E aí a gente tem agora que, para a sequência da hipótese, vai ser verdadeira essa inclusão, né, que a gente tem que a união desses EIs, que vai de i igual a 1 até n, vai estar inclusa nessa união infinita, de EIs, que vai de igual a 1 até o infinito. E o que vai implicar justamente, né, dessa inclusão, a gente tem que a medida da união, que vai de igual a 1 até o infinito de aí, vai ser maior ou igual à medida da união, com i indo de 1 até n de aí. Que vai ser igual, que é igual, né, pelo que a gente mostrou ali, tu pode selecionar, Jonathan? Pelo que a gente viu, né, vai ser exatamente igual à soma, isso, vai ser exatamente igual à soma, agora seleciona lá embaixo, vai ser exatamente igual à soma das medidas de aí com i variando de 1 até n. Exatamente. E esse lado esquerdo aqui da desigualdade, a gente pode ver que ele não depende de n, certo? A gente tem essa união aqui, bem definida, e a medida dessa união é um valor fixo. Enquanto esse lado aqui direito, da desigualdade, acabou caindo aqui para baixo, ele está dependendo de n, certo? Eu estou somando aqui até n, então ele depende de n. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode passar o limite, né, dos dois lados, a gente considera essas sequências, essa aqui seria uma sequência constante, enquanto essa daqui estaria dependendo de n. Então, quando a gente passa o limite, a gente vê que a medida dessa união aqui infinita vai ser maior ou igual que o somatório da medida dos EIs, agora infinito aqui. Mas a gente já tem essa desigualdade, só que no sentido contrário, como a Luana já havia falado. Aí, então, a gente tem a desigualdade para um lado, a desigualdade para o outro, então agora a gente conclui a igualdade. E com isso a gente prova, né, que a medida da união enumerável de conjuntos disjuntos, vai ser igual à soma das medidas. Provando que agora mi, quem quer essa mi, é a mi estrela restrita a sigma álgebra dos conjuntos mensuráveis, vai ser agora uma medida enumeravelmente aditiva. E aí, com isso, a gente consegue construir a terna R, M, mi, onde R, aqui no caso, é a reta, M vai ser a sigma álgebra dos conjuntos mensuráveis, e mi vai ser a restrição de mi estrela a M, certo? A gente consegue construir esse espaço de medida. Esse espaço de medida é chamado de espaço de medida de Lebesgue. E mi é chamada de medida de Lebesgue. E aí a gente concluiu o objetivo do nosso trabalho, que era construir esse espaço. Essas foram algumas das referências que a gente utilizou, tanto na IC, tanto para fazer os slides. E a gente agradece a todos pela atenção. Obrigada. Muito obrigada, Luana e Jonathan. Foi uma ótima apresentação. O pessoal que quiser fazer comentários, perguntas, podem ficar à vontade, botar no chat, eu abrir o microfone.
O pessoal está elogiando aí no chat. Bom, eu vou começar com os elogios, né? Parabenizar a Luana e Jonathan, né, pela bela apresentação. Praticamente é uma introdução bem concisa da teoria da medida, né? Veja que qualquer aluno, aconteceu comigo, né? Você fala que o conjunto dos racionais, por exemplo, né? É um conjunto infinito. Mas, no entanto, ele tem medida nula, né? Ele praticamente contradiz o raciocínio lógico, né? Como um conjunto infinito tem medida nula, né? Por quê? Porque os racionais é um conjunto inumerável, né? E como foi mostrado, a medida dos conjuntos inumeráveis é zero, né? Então, praticamente essas definições, né? Elas batem um pouco com a realidade, não batem, né? Mas veja que eu não tenho perguntas para fazer, né? Quando eu só uma pequena... vocês podem colocar na página onde definem conjuntos mensuráveis, Jonathan ou Luana? Não sei que Jonathan. Acho que aí, né? Esse aqui, por exemplo, essa condição aqui na definição, né? Também conhecido como critério de Kara-Teodori. Não sei se vocês já escutaram esse critério, né? Então, o E, por exemplo, né? Satisfaz o critério. O conjunto mensurável E satisfaz o critério de Kara-Teodori, né? Então, por isso é Lebesgue mensurável, né? E se o conjunto E não satisfaz essa condição, né? Ele não é Lebesgue mensurável, né? Isso só queria adicionar um pouco ao que se estuda no mestrado, né? Só para, não sei se vocês já sabem que essa condição chama-se de Kara-Teodori. Isso aí, não mais, praticamente não tenho perguntas, ficou quase claro tudo. Parabéns, novamente. Joia, obrigado, professor. Tem essa condição, né, de Kara-Teodori que a partir de uma medida exterior você consegue estender para uma medida. Só que a gente não entrou em detalhes nessa demonstração. A gente fez especificamente para a medida exterior de Lebesgue aqui. Realmente é muito interessante pensar que a medida, né, dos racionais é igual a zero. Então é como se todo o peso da medida recaísse sobre os irracionais, né? Aí eu imagino que Bia tá... Ai, desculpa, tem várias Bias, né? Mas a Bia... Bia, me ajuda. Qual a Bia? Não sei. A Bia Então, ela deve estar vibrando, porque é exatamente isso que a gente estava dizendo lá naquela apresentação, né? Quando a Bia fez sobre o conjunto dos números racionais, como é que aparecem os irracionais, né? Então, toda aquela construção que ela fez, aí eu dizia, Bia, ó, tem esse resultado lá em medida. Então, o próximo passo da Bia é entender essa medida para poder falar que a medida dos enumeráveis, e na verdade a medida de um ponto, né, é zero. Então, acho que para a Bia foi bem interessante. Professor, eu só queria também agradecer os meninos e elogiar, porque na verdade a gente começa essa iniciação científica sempre partindo do material do Fagner, com a ideia de que o aluno não precisa estar muito avançado no curso para conseguir entender o início, né, de medida. Quando a gente define sigma-álgebra, é teoria de conjuntos na inclusão, é uma teoria que não é muito complicada para fazer essa primeira, a base do espaço de medida. Mas eles sempre surpreendem, porque eles vão além, eles conseguem ler aquelas demonstrações, eles caminham bem dentro daquelas demonstrações, mesmo fazendo o curso de análise 1 agora, nesse semestre, eles conseguem trabalhar super bem com essa medida exterior, que é o ínfimo de um somatório, de comprimentos de intervalos que cobrem o conjunto, olha só, até para falar, e realmente eles conseguem entender, e eles vão além, porque esse exemplo que eles trouxeram de um conjunto não mensurável, foram eles que trouxeram para mim, não fui eu que apresentei a eles. Eu sabia disso quando eu estudei medida, mas depois eu nunca olhei os detalhes, então eles que me apresentaram os detalhes. Então, assim, é muito bom trabalhar com essa meninada, porque eles dão conta mesmo do recado e acabam fazendo além até do que eu esperava. Então, de parabéns. Obrigada, professora. Obrigado, professora. A senhora que é uma excelente orientadora. Verdade. Se o pessoal, alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa para comentar? Eu gostaria, não tenho nenhuma pergunta para fazer, né? Eu gostaria apenas de parabenizar também. Eu achei a apresentação incrível. Deu para perceber, como eu estudo esse tipo de coisa, né? Eu não entendi, não vou dizer que eu entendi tudo, estaria mentindo, mas
deu para perceber claramente, sim, que eles apresentaram com muita propriedade. Então, isso mostra que eles estudaram realmente a fundo, como a professora Viviane falou, não, uma ótima professora também, né? Então, não tenho dúvidas também que o trabalho foi muito bem orientado. Então, parabéns, realmente deu para perceber que vocês estão muito por dentro mesmo do assunto, falaram tudo com muita propriedade. Obrigado, Fernando. Obrigada. Então, acho que é isso, pessoal. Obrigada a todos que vieram. Obrigada, Luana e Jonathan, pela apresentação. A professora Viviane Simioli pela presença. E a todos que ficaram para assistir. Muitíssimo obrigada.